Diogo, e você que já tem uma experiência maior de tempo com o injetável, o que que você acha que é fundamental, alguns pontos ou pilares fundamentais para trabalhar, para qualquer profissional, independente de ser esteticista ou não, trabalhar com segurança e ter resultados nos injetáveis? Primeira coisa, anatomia. Para mim, eu acho que a anatomia, principalmente quem vai trabalhar com o rosto, é crucial. Você tem zonas nobres, você tem nervo, você tem artéria. Revisa a sua anatomia. Cara, você tem. E não é. Eu reviso a anatomia ainda. Porque toda hora a gente esquece de alguma coisinha. São vários nomes, muito detalhe, Eu falo né? que eu Mas é olho, importante, eu olho o sim. rosto do meu cliente, eu não vejo mais a parte externa, eu tenho que vir enxergar a parte interna. Eu tenho que saber onde estão os forames, onde estão a parte nervosa, onde estão a artéria, e entender que ainda existe a variação anatômica, Claro, né? Porque cada paciente é diferente um do outro. sim. Se o histórico do meu paciente, ele já fez alguma cirurgia? Na face? Ele já passou por algum problema? Teve alguma lesão? Tem algum histórico familiar? Eu acho que é crucial. A parte fisiológica, para mim, a estética deveria abordar muito mais fisiologia estética. Eu converso muito com professores de fisiologia, falo, meu, vocês têm que montar um curso de fisiologia estética para essa galera. É Eu acho que é verdade. importantíssimo. E a farmacologia, o pessoal esquece. Por quê? As empresas hoje, elas, lógico que elas precisam vender. Então elas já vão te passar o protocolo. Ó, você vai fazer tantas sessões aplicando esse produto. A galera não tá sabendo o que tá aplicando. Esse que eu acho que é o grande problema. A galera tá fazendo. O que que tem aí? Não faço ideia. Vai perder Nossa. barriga. Vai É perder tipo assim, barriga. chegou uma pessoa no congresso pra mim e falou, quero fazer lipo. Você vai fazer lipo em mim agora? Oxe. Desse nível, Profissional. no Tá? congresso. Congresso. Cara, então, assim, tem que saber o que você tá fazendo. Até porque, eu gosto de falar, uma hora a merda vai acontecer. A intercorrência vai acontecer. Que é natural de quem pratica, né, Só Diogo? bate carro quem Só dirige. bate o carro quem dirige. E aí? Como que você vai resolver? Você sabe o que você fez? O pessoal não tá nem documentando o que tá fazendo. Porque hoje eu aprendi a ser um professor para ajudar essas pessoas. Fala assim, na hora que chega a intercorrência, eu falo, eu quero que você me mande o histórico do paciente, a ficha de anamnese e a ficha de aplicação. Cara, se tiver, dá para contar numa mão quantas pessoas me É mandaram verdade, isso. é verdade. Como que você tá aplicando e não tem não tem nada? Ah, eu não fiz foto, eu não fiz registro. Tem que ter um Cara, prontuário do paciente, Tem. pô, o gente. E a produto estética avançada, que eu falo que é essa estética injetável, né? Não tem como não ter. Mudou totalmente o seu O padrão. produto é injetável, Não você tem que adianta o- rastreabilidade, lote, você tem É. que saber se é diluído, quanto foi diluído. Não adianta o esteticista querer entrar para os injetáveis com os mesmos hábitos da estética, vamos dizer, mais simples, né? Não Que é é uma simples, modeladora, uma adrenalina, e não é Não é simples simples, Não é isso. mas- simples, Nada já não é era. simples. Eu acho que a eletroterapia, a cosmetologia está tão avançada, só que a gente esqueceu de avançar a segurança da clínica, a biossegurança. Então a gente precisa melhorar um pouco disso. A maioria das intercorrências que chegam, e eu ajudo muito as empresas, principalmente com a pressurizada, eu ajudei muito as empresas. 80% das intercorrências era infecção. Falta de asepsia, manuseio correto, falta de cuidado do paciente. Ai, aquela hora a gente tava falando da pressurizada e eu desviei todo o assunto. Mas Ó, vai ter que co- fazer dois, como, hein? a Volume 2 do como a podcast. pressurizada deu intercorrência, né, Joe? Eu vi muito hiperpigmentação. Também, Ah, também. isso é o de menos. Isso é de menos, cara. A hiperpigmentação é fácil de resolver. Assim, é uma intercorrência que eu Dos falo. males o pior. É, né? eu falo que existem as intercorrências transitórias, são aquelas que passam. Aham. A hipercromia tem gente que demorou 6 meses. A gente teve uma Sim. colega nesses dias na praia, esse final de semana na Esse praia final da de minha semana irmã, com a barriga. com 6 meses, pressurizada. Ela nem conhecia. A gente falou, o que aconteceu Mas é a aqui? pessoa fumando, a gente viu, né? Fumando. Fumando, bebendo. Já impactou. Já falei ali o que tá acontecendo. Sim. Mas é transitório. Daqui 6 meses, se ela cuidar, passou. Mas o problema é aquelas que vão deixar uma cicatriz. Vocês não têm noção o tanto de abscessos que a gente pegou. Eu trabalho com uma médica em São Bernardo que eu trato algumas intercorrências. A gente trabalha junto para tratar. Eu pego os pacientes que acabam chegando e levo para a gente atender junto esses pacientes. Cara, teve abscesso de paciente que teve que tomar bezetacil semanalmente ali por 3 meses. Nossa. E, tipo, fazer cultura daquela bactéria para saber o que estava ali, antibiograma, para a gente entender o que estava acontecendo. Mais uma vez falando, por quê, né? Falta Falta de de asepsia. É muito correta. mais sério do que, né, a grande da maioria dos profissionais pensam
que é. A pessoa acho que não tem a noção do que é. Eu acho que porque não tem agulha mesmo. Não tem a noção que é um dispositivo que tá realmente entrando igualzinho a agulha ou mais, porque ela entra destruindo, né? Tudo que Causa tá ao muito mais redor. lesão, né? Causa Então, muito mais lesão. Bastante. Então você tem que saber muito o que você tá fazendo. E aí, por isso que a gente vê assim, muitos profissionais. Pressurizado tem um custo muito alto. Realmente tem, se comparado à agulha convencional, por exemplo, né? Porque você tem o adaptador, você tem a Sim. seringa, E ela abriu tantas portas pra gente, né? abriu. Esteticista. E aquela bendita daquela seringa também foi um parto, né, para o desenvolvimento da pressurizada. Até hoje, na verdade, as empresas que importam esse aparelho não conseguiu uma coisa assim, porque também não depende deles, eles importam, então é um Sim, é o que fabricante tem, né? externo, é o que tem. Então, na verdade, a pressurizada ela entrou numa coisa assim, tipo, o esteticista, eu senti muito isso. O esteticista não pode trabalhar com injetável, É isso. tem Tem uma brecha. tem uma brecha aqui, a caneta dos esteticistas, por exemplo, né? Injeção sem agulhas. É uma coisa legal, tem artigos, né, sobre Oh. pressurizada, sim, é muito legal de fazer, muito importante. Porém, eu acho que esse momento realmente é o momento do esteticista se posicionar, se capacitar para entrar de fato com seriedade nesse mundo dos injetáveis. Não é que o esteticista vai tirar o biomédico, o farmacêutico. tem Não nada a existe ver. mais. É um mercado de amplo para Único. para todo Cara, mundo. todo mundo envelhece. Claro. Olha o nosso nicho de mercado. É todo mundo. Saiba trabalhar, é só isso. Ganha confiança. É só isso. O nosso nicho de mercado é todo mundo que tá vivo. Mas esse não é um mercado para todos. Lógico que não. Não é. Porque na hora que ela se der de conta, Diogo, quando ela fala que ela precisa comprar uma toxina botulínica que custa 600, 700 reais, Sim. e ela fala, poxa, mas eu tava trabalhando com creme aqui, Que um sérum, o ápice era Eu tava com 200. peptídeo botulínico, 300 que é a o caixa que eu trazia 10 clientes. 200 reais ela já tava achando caro uma caixa com não é. 3 frascos. Você tem que ter um público, né? Por É. isso que eu gosto de falar que não é uma estética avançada, não porque o que a gente faz também já era, mas é uma estética diferenciada, é avançada sim. É Acho que você avançada. tem que estar pensando a mais, né? Você tem, acho que o grande boom é estudar. Cara, nós Não tem outro- entramos no mercado médico. O médico estudou pra caramba pra estar ali. Claro. Então, nada mais que nós temos que estudar tanto quanto. Não tá seguro? Acabou. Não Esse é o faça. segredo. O cara fazer, ele estudou quantos anos ali? Você acha que um final de semana vai compensar esse mercado? E o que eu Imagina. gosto de falar? Então, a gente tem que E estudar. o pior é quem faz um curso e no outro final de semana tá dando curso. Ah, Deus. Ah, isso e é usa coisa. sua apostila ainda, né? Tá acontecendo isso, viu? Ainda pega a sua apostila. O negócio é... É. Porque eu falo, a nossa apostila, eu falo, nossa, tem gente vendendo a minha apostila, acredita? Se passando por mim e vendendo a minha apostila. Toda vez que eu visito, eu fico pouco no Facebook, mas toda vez que eu vejo no Facebook, às vezes eu dou uma olhada naqueles grupos, tipo, esteticista não sei o quê, brechó das esteticistas, porque geralmente tem gente vendendo apostila, lá, tipo, cara. R$5 uma Ah. apostila disso, R$10 a A gente apostila já daquilo. Quando eu já falo fez algumas apostila, ações. eu atualizo a apostila praticamente toda a aula que eu vou dar. Só que a sua aula ninguém vai dar. Não vai. Não vai. Pode estar o que tá escrito ali, Tá mas se escrito. não tem alguém pra explicar, Não tem. não Eu é. não dou sua aula e você não dá a minha. Então é o profissional, né? Então, antes eu me encanei muito com isso. Que pegou minha apostila. E aí depois eu falei, eu escutei uma profissional, que foi a Kelly Rica, inclusive, que ela falou isso. Gente, a minha apostila todo mundo pode ter. Mas a minha aula, ninguém vai São dar. poucos que podem, né? Então, assim, é Exatamente. minha, é sua, é seu. Então, não tem. Deixa pegar sua apostila, né? Deixa, né? Lógico que é um trabalho seu que. Né? As Deixa pessoas não. não têm noção do trabalho que é, né? Sim. Montar uma aula. A pessoa não tem essa noção do que a gente estuda. Você fica lá com o livro, tira a sua conclusão, coloca. Compra as É, imagens. é muito além, né? E a pessoa não tem noção nenhuma do que é montar uma aula. Quem faz esse curso, né? No próximo E semestre. estudar, se preparar para fazer essa aula, que é o diferente. Tem que ter bagagem. Para dar aula, precisa ter bagagem, né, Tem. Diogo? Você precisa entender quantos casos que você já atendeu, até na hora de você chegar e dar essa Até por causa aula. do suporte, cara. Que a gente tá falando, é todo mundo diferente. Na hora da intercorrência, e aí? Se o Como professor que não resolve? tem bagagem vai conseguir dar o suporte? É. Eu lembro a minha primeira intercorrência, não tô falando mal dos professores, Era o que tinha. era o começo da carreira nossa. Eu tinha feito 2 cursos. Meu, primeira intercorrência de oclusão de uma artéria nasal,
deu um processo isquêmico, tava quase evoluindo para uma necrose. Liguei para um professor, não me atendeu. Mandei mensagem para o outro, liguei, não me atendeu, mandei mensagem, me respondeu 3 semanas depois. Era para aquele nariz ter necrosado. Nunca falaram sobre intercorrências nas aulas de rinomodelação que eu tive com eles. Quem salvou essa minha intercorrência foi a Paula e minha mãe. Com argila, rosa Alta mosqueta. frequência que eu vi e que alta era por frequência. compressão, drenagem. A gente percebeu que era compressão, como eu já tinha trabalhado em cardiovascular, eu entendia de processo isquêmico, necrose, essa parte. Falei, meu, é compressão, tem muito edema. Quando ele falou compressão, tem muito Elas edema. na hora, pô, compressão, alta frequência, argila, rosa mosqueta, vamos recuperar isso daí. Drenou. Drenou. Meu, na hora o fluxo sanguíneo voltou, restaurou, a gente, puta. Só que se Nem tivesse tinha sido ozônio na época. uma oclusão arterial por causa do produto, eu tinha necrosado. Mas por quê? Porque eu tinha feito 2 cursos e ninguém tinha falado sobre isso. Sim. Aí eu fui estudar, falei, opa, calma aí, tem que ter alguma coisa pra reverter esse produto. É um gel. Mas ninguém falava disso, eu tô falando disso há 9 anos atrás. Nossa, não tinha. Não tinha, nem vendia a haloronidase. A haloronidase era usada para tratamento de celulite. Faltava esse conhecimento também, né, no mercado. Eu acho que Faltava. à medida do tempo que foi evoluindo esse tipo de tratamentos, né, mais pessoas foram fazendo, as intercorrências também começaram a Foram aumentar em aparecendo. grande parte, né? Teve recentemente o caso do Naldo também aí, Teve. Foi. né, que ficou... Um caso super tranquilo. Foi um auê porque é o Naldo, mas é um É. caso super tranquilo de se resolver aquilo ali. Lógico que eu não sei como que foi. Eu falo feeling com o paciente e o profissional, porque às vezes é complicado. Eu tive uma paciente que teve um caso bem similar com o Naldo. O nariz tava, acho que até pior que o do Naldo, né? Já entrou em estado necrótico. Por quê? Porque ela tinha medo de eu tirar o produto e ela perdeu o resultado. Ela escondeu. Entendi. Então eu falo que às vezes, será que, tipo, todo mundo foi lá acusar o profissional que fez aquilo, mas será que também não tô falando, não sei o que aconteceu, não fui atrás do caso, mas uma negligência também da paciente, será que foi a profissional? Pode acontecer, né? Pode Porque o acontecer, paciente, cara. Ele não tem noção. às vezes ele fala pra você assim, você fala, ó, você vai fazer isso, Ah. você pode, isso você não pode. Por mais que ele assine o termo, às vezes, mas a pessoa sai dali, vida normal. Heitor, já tive uma cliente que foi fazer churrasco depois do microagulhamento. Ela ser a churrasqueira. Ela Aí, virou um monstro. Lembra o Coisa do Quarteto Fantástico? Nossa, Ela parecia ele. que loucura, gente. Então, assim, passei tudo. Eu passei pra ela. E ela foi eu só sei que ela foi a churrasqueira porque a irmã dele estava no churrasco. Porque eu não ia nunca saber. E aí depois chegou pra você com o BO. Olha como eu tô. Aí eu só... Aí a irmã... Mas aí eu fui no churrasco, ela tava fazendo churrasco. Ela tava o quê? Ela tava na churrasqueira. Pronto. Ela era Microagulhamento, churrasqueira. jogou um perfuminho. Jogou perfume Carne na viva, região. Então, assim, nossa. eu já tive fechamento de glote em limpeza de pele com a trieta. A paciente altamente alérgica à trieta, eu não tenho como saber. Às vezes, nem o paciente Nem sabe o que paciente tem. Nem sabe. o paciente É. sabe. Caso de E aí ela alergia. começou a ficar muito edemaciada, e aí ela foi embora, mas ela falou, eu falei, me manda uma foto. Quando eu vi a foto, eu falei, vai pronto-socorro. E ela, Imediato. imediato, vai pronto-socorro. Então, assim, às vezes a gente fala, a gente tem muita intercorrência É também. saber lidar. Você lidou com pessoas, você tem intercorrência. Organismo vivo, né? Tem respostas. Tem né, Cara, do você tem que organismo. saber lidar, você tem que dar segurança. Eu que eu brinco para os alunos. Vocês acham que na hora que chega uma intercorrência para mim, não passa uma agulhinha? Uma agulhinha 34 gaules no fio Todo mundo, não gente. passa, cara. Mas, É uma se eu vida, mostrar né? que eu tô com medo, ela vai fugir de lá. Eu tenho que mostrar segurança total. O jogo é pleno, E gente. chega nessa no hora. momento... E dá suporte, né? E dá o Ah. suporte. E já aconteceu, de chegar um momento que eu falei, não tô conseguindo dar resultado. Peguei na mãozinha dela, levei para um médico. O cara tem muito mais experiência que eu, expertise que eu. Peguei um dermatologista que a gente conhecia, que já tinha um trabalho parceiro com a clínica. Ele nem me conhecia, nem sabia quem eu era. Pôs a cara a tapa, porque não Fui adianta você lá esconder. com ela, paguei a consulta dele e falei, ó, fiz o procedimento, expliquei como que eu fiz, tudo bonitinho. Deu um biofilme. Tô tentando tratar aqui com alta frequência, que tem um poder bactericida, LED, tal, só que eu tô no meu limite. Eu acho que ela precisa entrar com antibiótico. Falei os antibióticos ainda que eu entraria. Só que tô no momento que eu não posso prescrever. Sou farmacêutico. Sim. Você É uma tem, vida que tá ali. você é isso que a tem gente como que me pensar, auxiliar? né? Cara, na hora, ele foi lá, avaliou, prescreveu um antibiótico, tal. Aí era um profissional diferenciado. Ele falou que não era aquele dermato que quer caçar Sim. a bruxa, né? O cara foi lá, fez todo o protocolo que tinha que fazer. Ainda depois me deu um toque, me apresentou na época o fio de PDO que eu nem conhecia. Legal. O cara foi um puta de um profissional. Por isso que eu falo que eu não tenho preconceito com dermato, não tenho com ninguém. Porque sempre que eu precisei, eu tive apoio. É, e às vezes eu acho que o profissional quer se esconder quando tem intercorrência. Né? É, Já ele vi quer gente fugir. trocar o número. Nossa, é pior.
É pior, você só aumenta o problema. Quanto mais você foge, mais você Então, aumenta assim, o Então, problema. assim, a gente tem limites, cara. É uma Nós vida, temos, né? você É uma professor, eu sou pessoa. professor, mas nós temos limites, não sabemos tudo. É. Tem pessoas que têm mais experiência. Essa pessoa ali, lembra, eu mandava mensagem para um monte de professor que eu tinha, me ajuda, Ninguém tal. conseguia auxiliar. Nossa. E, na verdade, nem esse médico conseguiu resolver o problema dela. Não. Ficou um Caramba. ano. Eu fiquei tratando ela 1 ano. Quem resolveu, melhorou o problema dela, porque ela ficou com marcas no rosto. Ficou. Foi a minha pior intercorrência que eu tive. Foi uma aluna minha. Uma aluna que foi fazer o curso, ela nem queria trabalhar com isso, mas ela trabalhava com intercorrências dermatológicas no hospital. Uma enfermeira. E ela Caramba. falou, Diogo, isso daí é porque tá tendo um crescimento anormal, e você tá achando que é o processo infeccioso, que não tá tendo cicatrização. Teve um monte de BO, a paciente era diabética, omitiu isso. Ela no era exame advogada médico. criminalista também. Ah, Delícia, Olha né? que beleza. E aí foi um monte de BO ao longo de um ano inteiro com ela. sim. Mas quem conseguiu melhorar o rosto dela e tirar aquelas marcas, onde que ela conseguiu cobrir com a maquiagem ali, foi uma aluna. Mas é complicado essas questões de intercorrência mesmo. Bom,